Bom dia! Bom dia. Bom dia, Clécio. Bom Tá dia! diferente, Clécio. O que, gente? Deixa eu ver. Você cortou o cabelo, ó. Não, isso eu fiz. Cara, vocês não estão reparando mais na gente, hein? Depressão. Cortei o cabelo na outra, tem 15 dias já, velho. Mas é porque eu não vi, eu não tava na sua última aula, Clécio. Ah, Maria. Tá vendo? Ei, vocês. Eu acabei de divulgar para os meninos do primeiro ano um experimento social que eu estou fazendo. Eu vou divulgar para vocês também. Eu descobri que as pessoas que ligam a câmera para participar das aulas são mais felizes. Vocês poderiam fazer isso também. Vocês vão perceber que vocês vão sair do submundo, do calabouço de vocês e vão vir para um mundo semi-real. O mundo da internet ele é semi-real. Ele é mais ou menos real, assim. Façam essa experiência, acorda de manhã, toma aquele banho, apesar que não é todo dia que é dia de banho. Veste o uniforme da escola e liga a câmera para vocês socializarem com todo mundo. Isso faz bem para vocês. Momento de reflexão. Clécio, você já viu as últimas notícias? Sobre Economia do Brasil? recessão. Puta que merda! Não, mas é esperado já. Mas Esperava, mas não estava preparado, né? Não, mas existe um... Você percebe que o mercado... Eu acabei de olhar entre a aula do primeiro ano e agora eu estava olhando justamente isso. Você percebe que o mercado nem assustou tanto? A bolsa só caiu 2 pontos até agora. O mercado já esperava, já. Nunca comemore uma coisa que está mais ou menos boa. Tudo pode piorar. Tudo pode piorar. Eu acho que nós vamos conseguir recuperar rápido, sim. Não sei se isso vai ser muito... Economicamente, a gente vai recuperar rápido. Eu não sei se isso vai trazer um... Enfim. Os resultados socioeconômicos no futuro podem ser não tão positivos quanto os econômicos, né? Mas uma coisa depende da outra, então... Nós estamos dentro da expectativa, pelo menos. Não vai melhorar, vai ficar bom, você vai ver. O Brasil vai ficar bom um dia. Teu otimismo me assusta, Clécio. Não vai não, não vai não. Ai, ai. Vai dar certo, não se preocupa não. Eu não tenho opinião formada sobre isso, não. Assim. Eu tinha uma visão mais crítica sobre isso, fui perdendo. Na verdade, não é que eu fui perdendo, né? Eu não gosto de expor, não. Enfim. Só tem 11 pessoas na sala, cadê todo mundo? Que hora que é agora? Gente, eu fui boicotado? O que está acontecendo? Só tem 12 pessoas na minha aula. Não, 12 não, porque eu não conto, é 11. Isso é um boicote, a aula de geografia? Ah, que isso, velho. Como pode? Meninos do meu Brasil Baronil, vamos começar a aula, né? Ah, tem mais gente chegando aqui. Que horas que é agora, hein? Eu entrei cedo? Não, 10h03, tá na hora. Vocês leram o conteúdo, Maria Clara? Você leu o conteúdo? Gente? Oi? Oi? Eu caí? Alguém me ouve? Pessoal? Oi? Meninos? Oi. Ah, gente, achei que tinha caído. Vocês estão me ouvindo? Sim. Galera, vocês leram o conteúdo do livro, do material?
capítulo 14. Alguém leu? Espaço de tensão migratória e xenofóbica. Eu não sei se vocês conseguiram, eu vou perguntando e vou respondendo, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a gente está estudando uma sequência de conteúdos onde a gente pegou desde o processo de globalização, desde o processo de desenvolvimento dos meios de transporte, desde o processo de maior integração global de pessoas e de economias, e estamos chegando agora na questão das migrações e xenofobia. O que isso tem a ver, galera? É que a gente vai criar espaços que o Milton Santos chama de espaços contraditórios, que ao mesmo tempo são espaços que interligam as pessoas, esses espaços fazem distinção entre elas, né? Então, daí que vem esse processo de xenofobia em algumas áreas. Por que as pessoas migram? Por que as pessoas se deslocam pelo espaço? Há razões diversas que explicam isso. Há razões de atração populacional, fatores que atraem as pessoas e fatores que expulsam as pessoas de determinados lugares. Então, a minha ideia com o meu Jamboard, que foi um flop, meu Jamboard flopou, como diria na gíria do Twitter, que não deu certo, enfim. A ideia era vocês discutirem a partir de uma perspectiva das pessoas que recebem essas pessoas, dos países que recebem esses migrantes. Qual seria as discussões em torno disso? Porque imagina os Estados Unidos recebendo todo mundo que queria ir para os Estados Unidos. Provavelmente ia ser um país com uma superpopulação, onde os recursos não seriam suficientes para abastecer aquela demanda e estaria em um colapso econômico. No entanto, todavia, portanto, contudo, os Estados Unidos, ele também é responsável pelo processo de degradação econômica de algumas áreas, com a implantação das suas ideias imperialistas, que vai gerar espaços de exploração econômica, porque ninguém é tão bonzinho assim. O Camaré, claro, estava intervindo, falando da economia brasileira e do processo da nossa degradação econômica, tem muito a ver também com as nossas relações que vão sendo criadas ao longo do tempo, né? Então, a partir daí, a gente tem os espaços de migração, onde as pessoas saem para algum lugar e vão para algum lugar. Quando elas vão para algum lugar, elas chegam lá e são recebidas, às vezes, não tão, de maneira tão favorável. Às vezes sim, às vezes não. O migrante europeu para os Estados Unidos, ele costuma ser mais bem recebido do que o migrante latino-americano nos Estados Unidos. Então, a gente precisa trabalhar dentro dessa perspectiva e análise crítica desses espaços. Aí, no final do livro, a gente tem as nossas atividades, que é o que a gente vai corrigir. Alguém está falando alguma coisa, mas deve ser chamada porque ninguém quer falar comigo. Exatamente. Muito bem. Maravilha. Então, capítulo 14, espaço de tensão migratória e xenofóbica, professor Clássico Remaia, a pessoa que vos fala. Alguém está falando no chat, mas deve ser chamada. Murilo, Júlia, todo mundo aqui. Muito bem, Garelinha. Leia o trecho a seguir a respeito dos processos migratórios mais recentes. As cenas de frágeis barcos rebocados em alto mar ou de centenas de pessoas amontoadas em improvisados campos de refugiados causam... Peraí que tem alguém que quer entrar na sala. As cenas de... Vou voltar de novo, galera, que o pessoal está entrando na sala aqui. As cenas de frágeis barcos rebocados em alto mar ou de centenas de pessoas amontoadas em improvisados campos de refugiados causam indignação, insuflam a solidariedade e obrigam as autoridades a tomar atitudes para a resolução do problema. Por outro lado, a chegada de milhares de imigrantes muçulmanos, negros e ciganos vem aumentando o sentimento xenófobo de parte da população europeia. Diante da crise econômica que parece global, os fascistas e neonazistas vêm ampliando o espaço político na Europa, notadamente na Alemanha, Áustria, França, Suécia, Grécia, Itália e Irlanda. É curioso, porque justamente a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Itália, a Irlanda, a Suécia,
despejaram no século XIX milhões de camponeses esfomeados para fora de suas fronteiras, o que provocou um reequilíbrio demográfico, possibilitando o reerguimento econômico no século seguinte. Eles querem dizer que esses países montaram um monte de gente para fora e escorraçaram com essas pessoas, se desenvolveram economicamente, essas pessoas estão voltando para lá, né? Está dizendo. Estes que deveriam ser os primeiros a abrir as portas para os estrangeiros, veem em uma dimensão cada vez mais larga e crescer o preconceito étnico e religioso. Aliás, de forma patética, algo semelhante começa a ocorrer no Brasil, país de diversidade étnica. Acompanhamos horrorizados as manifestações explícitas de xenofobia e racismo contra os médicos cubanos e, mais recentemente, contra senegaleses e haitianos. Onde vive o ser humano, mora a estupidez. Isso é um texto de Luiz Rufato, Imigração e Xenofobia, no jornal El País. O texto aborda o processo migratório na perspectiva de reação negativa por parte de alguns países que têm recebido os refugiados. Discorra, escreva sobre esse processo partindo de uma perspectiva diferente da reação negativa que está presente no texto, ou seja, de uma perspectiva positiva, enfocando os aspectos socioeconômicos e culturais desse contato. O que tem de bom quando a galera vem de fora para cá. Pessoal, alguém fez? Alguém quer se manifestar? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está aí? Gente, cadê? Alguém quer falar, galera? Ninguém quer falar nada, então vamos lá. Ainda que muitos governos e cidadãos sejam reticentes ou contrários à migração e respondam a esse fenômeno com intolerância, é notável sua importância para a constituição das identidades nacionais e da diversidade cultural. Exemplo clássico é a caracterização da identidade brasileira, ainda que tenha sido acompanhado de inúmeras violências. A existência de pessoas de diversas origens étnicas no Brasil produziu e ainda produz uma riqueza cultural inestimável. A música, com traços do candomblé, com inúmeros instrumentos indígenas e temas cristãos mundialmente conhecidas. Além disso, ela varia de região para região, alinhando-se a isso o interesse dos imigrantes em construir uma nova vida. Pode-se concluir que o processo migratório enriquece culturalmente e materialmente a sociedade. Então, como positivo, a gente tem um processo de interação cultural entre povos que se misturam, que juntam-se para formar uma nova nação. A exemplo disso, a gente tem a nossa bela cidade, nossa bela região de Linhares, que tem migrantes de vários lugares distintos que vão trazer para a gente um traço, identidades culturais influenciada por esses migrantes europeus, europeus, italianos, italianos, alemãos, pessoas de outros lugares, os negros, africanos, também trazem suas contribuições. É algo positivo para a formação da sociedade. Muito bem. Vamos para as atividades do livro. Muito bem. Atividades para a sala de aula, já no final do capítulo, atividade da PUC-Rio. Atividade adaptada para ser uma questão discursiva. Vou pegar aqui para não perder, ficar igual cego no tiroteio. Enquanto um povo se uniu em 1989 sobre as ruínas de um muro que ia de Dresden a Berlim, na Alemanha, outros muros são levantados na atualidade para separar os seres humanos, tornando-os estrangeiros e inimigos. Um caso bastante conhecido é a fronteira que separa Estados Unidos e México. Sobre esse assunto, a gente tem também Israel e Palestina, a gente tem outros muros no mundo atual. Sobre esse assunto, identifique dois aspectos relativos à tensão vivida na fronteira entre Estados Unidos e México na atualidade. Isso é um tema muito atual, galera, essa questão migratória, né? É um temazinho aí que pode exigir de vocês aí de repente, não falo que vai ser tema de redação não, porque é um tema muito, não sei, acho que não. Enfim, mas conhecimento sobre isso é muito importante, porque vai que, né? O que a gente tem, galera? Cada pontinho desse aí é algo que vocês podem citar, como vocês estão muito falantes hoje. Eu vou mutar todo mundo para só eu falar.
Vocês podem citar: a busca de melhores condições de vida motiva mexicanos e outros latinos a cruzar a fronteira em busca de trabalho nos Estados Unidos. Obviamente, o muro é construído para limitar a entrada dessas pessoas. Aí tem um pontinho muito importante, galera, que é sobre as controvérsias dessas ideias, né? Porque a gente tem, por exemplo, aqui, cadê? Eu me perdi aqui, vamos lá. As controvérsias acerca das políticas migratórias adotadas nos Estados Unidos, contrapondo propostas de flexibilização e enrijecimento das leis vigentes e envolvendo ainda polêmica construção de um muro ao longo de toda a fronteira. Esse muro, ele vai ser, as ideias desse muro, ele vai ser fortalecido e encabeçada, e é um dos responsáveis pela eleição do Donald Trump para o presidente dos Estados Unidos, já que a gente percebe nos Estados Unidos aquilo que o texto anterior falou, movimentos ultranacionalistas crescendo em toda parte do mundo, na Europa e nos Estados Unidos. Assim, outro ponto que eu queria destacar quando estava achando isso aqui, a atuação das maquiladoras estadunidenses em territórios mexicanos. Para quem não sabe ou quem não lembra, mentira, para quem não lembra, porque saber todo mundo sabe que indústrias maquiladoras são aquelas indústrias, não é de maquiagem, são aquelas indústrias que vendem mão de obra no México, localizadas na fronteira do México com os Estados Unidos, que são utilizadas pelas indústrias americanas para montar produtos no México e devolver para os Estados Unidos. Essas indústrias são indústrias chamadas de maquiladoras. Vai aumentar as tensões socioeconômicas locais e explorar a mão de obra barata dos mexicanos. Obviamente que eles vão fazer tudo isso para explorar a mão de obra dos mexicanos, que vai ser mais barata do que a mão de obra dos estadunidenses. E, por fim, vocês podem ter citado aí, as precárias condições de segurança dos migrantes que se arriscam a cruzar ilegalmente a fronteira, muitas vezes vitimizados pelos próprios coiotes, que são traficantes humanos, ou por milícias particulares que policiam o território estadunidense. Beleza. Então, a gente tem essas condições, você tem esses pontos de tensão que vocês podem ter citados aí na questão 1. A gente não ia falar nada mesmo, nem falar aqui, nada, né? Por que o fluxo de imigração para a Europa tem crescido tanto nos últimos anos? Quais são as principais rotas utilizadas pelos imigrantes? Então, quando tem um fluxo populacional, é aquilo que eu sempre falo, aquilo que eu já falei, é aquilo que vocês vão sempre ouvir na vida. Existe fator que atrai e fator que expulsa. No caso da Europa, a Europa tem fatores atrativos. Porque além do fluxo expressivo de imigrantes africanos e asiáticos, que há décadas buscam melhores condições de vida e trabalho na União Europeia, lembrando que esses migrantes africanos e asiáticos, eles também estão inseridos no contexto de imperialismo dos países europeus sobre a África e sobre a Ásia, no neocolonialismo, no novo imperialismo, novo colonialismo, já no século XIX, depois que o Brasil tornou-se independente. A galera foi colonizar os países da África e da Ásia. Além desse povo todo, guerras, especialmente as da Síria e do Afeganistão, têm produzido uma quantidade muito grande de refugiados que buscam abrigos em solo europeu. O pau está quebrando de bomba no Afeganistão e na Síria, então eu vou meter o pé daqui. Para onde que eu vou? Eu vou para a Europa. As duas rotas mais utilizadas nos últimos anos são a travessia do Mar Mediterrâneo rumo ao sul da Itália, por meio da ilha de Lampedusa. Lampedusa é uma ilhazinha aqui da Itália ali. E a travessia do Mar Egeu, onde migrantes partem da Turquia para tentar atingir ilhas gregas, tentar entrar na União Europeia. E lembrando, galera, que o pessoal quer ir para a União Europeia também, porque não quero ir para aqueles países da Europa Oriental que não são tão desenvolvidos assim. Se é para meter o pé da minha terra, eu vou para um lugar rico. Essa é a ideia. Muito bem. Onde que eu estou aqui? Estou mais perdido que segue um tiro aqui. Maria Le Pen, líder do Partido Nacional, apesar da derrota no segundo turno das eleições presidenciais francesas em 2017, demonstrou contar com o apoio de muitos eleitores naquele país e tem como principais alvos: letra A, os imigrantes latino-americanos que aproveitam a facilidade para obter passaportes europeus e migram aos milhares para a França nas últimas décadas. Latino-americanos não têm facilidade para ir para a Europa. Muita gente quer ir para a Europa e não é tão fácil assim. Então, está errado essa alternativa.
Os produtos estadunidenses que invadem o mercado interno francês desde o advento da globalização, levando importantes empresas francesas à falência nos países desenvolvidos. A relação entre produtos no mercado é muito boa, tanto de produto, no caso, países ricos. Países ricos, eles têm um intermédio, um intercâmbio de tecnologia muito mais intenso e existe uma relação de dominação muito menor do que o que existe de países ricos para países pobres. A comunidade islâmica francesa, que já se tornou a mais importante entre as minorias do país, já se tornou entre as mais importantes minorias do país, sendo formada principalmente por imigrantes de origem árabe e de seus descendentes. Esse povo árabe, galera, há quem diga que eles têm um plano de dominação global, porque o povo árabe, ele não é facilmente aculturado. E essa galera tem filho pra caramba, então você tende a difundir a sua cultura pelo mundo. Brincadeiras à parte, mas é verdade, o povo árabe, eles são difíceis de ser aculturados. Não é que tem culturas mais fortes e mais fracas, mas você tem culturas que é mais difícil de aculturá-las. O povo árabe é um desse grupo aí, e realmente a comunidade francesa, a islâmica na França, são povos já de significativa importância no debate social desses lugares aí. Quando eu coloco que Maria de Penha é do Partido Nacional, normalmente os partidos nacionais são atribuídos a povos mais radicais, a povos nacionalistas mais radicais, que é justamente o sentimento de isolamento pátrio, né, de impedir a vinda de outras pessoas, a integração com outros povos. A resposta nossa é a letra C, de cabra. Muito bem, só ler as outras aqui para tirar o que está errado aqui. Os outros países que integram a União Europeia, especialmente as rivais históricas, Alemanha e Inglaterra, já que as nacionalistas francesas sempre se posicionam contrário à adesão dos países ao bloco. Na verdade, esses países já pertenciam, no caso da Inglaterra, à União Europeia, e não havia problemas por conta da rivalidade, por conta dos problemas que tiveram no passado. Os países muçulmanos, visto que a xenofobia francesa apresenta fortes traços de intolerância religiosa contra o islamismo. Na verdade, a ideia dela não é necessariamente fora da França, e sim criar um pensamento radical dentro da França, com controle de fronteiras e entrada de imigrantes. Lembrando que esses países mais desenvolvidos, eles costumam se relacionar de maneira mais positiva fora do seu território, né? Não são tão radicais. No caso dos Estados Unidos, que invade Afeganistão, invade Iraque, tem muito mais um contexto econômico do que necessariamente cultural e religioso. Questão 4. Aqui. Fugindo da crise, milhares de venezuelanos cruzam a fronteira de países vizinhos na esperança de encontrar melhores condições de vida. Vieram para o Brasil. Sobre o tema, é correto afirmar: a crise recente da Venezuela foi provocada pelo esgotamento das jazidas de petróleo, causando desemprego em massa e consequente imigração. As jazidas de petróleo da Venezuela, galera, a Venezuela é o país com maior reserva de petróleo do mundo. Não conseguem utilizar e explorar esse petróleo, mas tem muita reserva de petróleo naquele lugar. A elevada procura de imigrantes venezuelanos pelo território brasileiro resulta da recente fechamento de fronteiras entre Venezuela e Peru. Não aconteceu isso, não é por conta disso. O elevado número de imigrantes venezuelanos que ingressam no país levou o governo brasileiro a estabelecer medidas rígidas de contenção a partir de janeiro de 2018, por considerar esgotadas as possibilidades de acolhimento. Nós tivemos um pensamento sobre o controle de fronteiras em 2018, mas não necessariamente considerando as possibilidades de acolher os nossos irmãos venezuelanos. Desde o início do movimento migratório, a maior parte dos imigrantes venezuelanos dirige-se diretamente a Manaus, polo econômico da região, onde são maiores as perspectivas de emprego. Isso não é verdade, a galera não vai para Manaus. A resposta certa é a letra E, de escola. Estamos com saudade da escola. Os venezuelanos que ingressam no Brasil se estabelecem, em sua maioria, em Boa Vista, Roraima, o que aumenta significativamente a população desse município, impactando negativamente na segurança e os serviços da cidade. Obviamente, quando você tem um acréscimo populacional de uma maneira inesperada, de uma maneira muito abrupta, você vai impactar os seus serviços, né? Disponibilidade de escolas, serviços de saúde pública, a própria segurança do lugar vai ficar comprometida. E a galera fica em Roraima porque é mais perto de onde eles estão. Eles tendem a migrar para centros econômicos como Sudeste e Sul do Brasil e não deslocar-se para
Manaus. Por fim, para terminar, na atualidade, o Brasil é um espaço de repulsão ou de atração no contexto das migrações internacionais. Justifique a sua resposta. Eu queria ouvir essa resposta de alguém, galera, que eu achei muito interessante a pergunta. Possível. Daqui a manhã toda. Peguei a resposta. Murilo, meu filho. Murilo, não é não? Gente do céu. Maria Clara, atração. Muito bem. Vocês estão tímidos hoje, com preguiça? Eu sou chato? Eu não sei, galera. Estou me sentindo agora... O Murilo está presente. Galera, dentro do contexto de migração internacional, o Brasil vai se configurar como os dois. Ó, que bacana! Por que como os dois? Porque dentro do contexto latino-americano, dentro do nosso contexto regional, nós somos o país com maior poder de atração populacional, porque a gente tem uma economia, isso é importante para falar do Brasil. O Brasil tem uma economia diversificada, a gente é um país com diversas atividades econômicas, desde o setor agrícola ao setor industrial, inclusive no campo agrícola. Inclusive o setor agrícola brasileiro, ele é diversificado, a gente tem pequenas áreas de pequeno porte em algumas regiões, a gente tem áreas de pequenos portes mais modernas, que é o caso do espaço agrário da região sudeste brasileira. A gente tem grandes lavouras de cultivo na região do centro-oeste com uso de tecnologia, e a gente tem as nossas indústrias. Obviamente, está falando de um país emergente com problemas sociais, mas que a gente torna-se atrativo para outros países latino-americanos por ser menos pior, vamos colocar assim, do que outros países com economia menos dinâmica e menos diversificada. E a gente tem fatores também, nós temos fatores também conjunturais na América Latina, onde países passam por crises econômicas subsequentes, como a Argentina, a própria Venezuela que a gente falou, a Bolívia, e vai fazer do Brasil um país menos instável, mais sólido para atrair essas pessoas. Ponto. E dentro do contexto internacional, nós vamos ter um espaço de expulsão populacional, de fornecer migrantes, ou seja, pessoas vão sair daqui e vão buscar ir para outras regiões, principalmente para os Estados Unidos, né? A gente tem uma migração muito contínua, muito grande de pessoas saindo daqui e indo morar nos Estados Unidos. Muitos de maneira legal e muitos de maneira ilegal, pegando aquele visto para ir passear, para ir ver o Mickey na Disney e ficando por lá mesmo para trabalhar no McDonald's ou no Uber ou na empresa de construção civil. Por que a gente fala isso? Parece que é uma coisa pejorativa, galera. Porque a mão de obra qualificada para os Estados Unidos, ela é minoria em relação à mão de obra sem qualificação. Ou seja, você tem um número muito grande de pessoas que vão de maneira irregular para lá também. Ficou alguma dúvida, galerinha? Próxima aula é o próximo livro, e eu não peguei o próximo livro ainda, eu tenho que lá pegar. Cadê todo mundo? Todo mundo está aqui. Tá. Galera, se não tem dúvidas, vocês estão muito falantes hoje. Está muito ruim de falar, que vocês não deixam a gente falar. Se não ficou dúvidas, eu vou encerrar a aula e semana que vem a gente se fala mais. Juntos, desse jeito. Tchau, Clécio. Tchau. Eu fiquei triste hoje. Máfia do Clécio. Tá aqui. Ei, por que vocês não falaram hoje, hein? Eu fiquei triste hoje, galera. Ninguém falou nada. Ô, Clécio. Nada. Fala, Murilo. Aquela vez que você falou Murilo, era eu ou era o outro? Era qualquer um dos dois. Eu achava que era o outro, porque o outro é mais inteligente. Eu achei que era pergunta pra ele. Então que deixa. Isso, cara. Que isso. Não se subestime. Não faça Eu isso. não. Vocês me deixaram triste hoje.
Eu fiquei triste hoje, eu vou dormir pensando, refletindo nas minhas aulas. Próxima aula minha, nós vamos contratar uma banda para ficar aqui atrás, para vocês participarem da minha aula. Galera, beijos, tá? Se ficou alguma dúvida, manda para mim no WhatsApp ou, sei lá, dá alguma forma de informar que a gente traz para a próxima aula para sanar a dúvida de vocês. A Eletrobras será privatizada, com certeza. Pelo menos parte dela, com certeza será. Ô, Clécio, você viu que o PIB do Brasil caiu? Eu e Maria Clara estávamos fazendo Ixi, o Murilo análise perdeu o fio da econômica. meada. Eu e Maria Clara já fizemos análise econômica do Brasil hoje no início da aula e chegamos à conclusão que nada está tão ruim que não Eu possa cheguei me piorar. atrasando. Maria Clara soltou essa frase hoje que nada está tão ruim que não possa piorar. Então, se está mais ou menos, não reclame, que pode ficar Como que é o nome pior. do seu pai mesmo, Maria? Maria, Oi, qual é o nome do seu pai mesmo? Jorge. Inclusive, ele tá gritando aqui atrás, ó. Que o Jorge deve ter te dado uma aula de economia massa aí. Não, eu acho que ele ainda não viu isso. Ele não teve tempo de comentar ainda. Na moral. Nós fizemos essa análise hoje aí sobre o processo. Não preocupa não, tudo vai melhorar, nada vai dar certo. Galera, beijos, até semana que vem, tá? Tchau, tchau.